Hoje é dia de literatura. Sejam todos muito bem-vindos, cidadãos e cidadãs das artes, a mais uma live aqui no nosso Instagram. Bom, enquanto vocês conectam, enquanto vocês estão chegando por aqui, eu tenho alguns recadinhos muito importantes. Bom, o primeiro deles é avisar que as inscrições para o Festival de Música Online da Cidade das Artes estão quase se encerrando. Elas vão até o início agora de setembro. Então a sugestão que eu faço é que vocês avisem os seus amigos, seus familiares, músicos, compositores, que as inscrições estão abertas. E a sugestão que eu faço é que vocês acessem o nosso site oficial, o cidadedasartes.rio, e confiram o nosso regulamento com todas as dicas e as instruções para que vocês concluam as inscrições. Bom, o segundo pedido que eu faço é porque, além dessa live que vocês estão assistindo aqui no nosso Instagram, a gente tem uma programação completa em todas as nossas redes, né? Inclusive no Facebook, né? As lives do Facebook, o nosso YouTube. Então, a sugestão que eu faço é que vocês acessem o nosso YouTube, cliquem no sininho, se inscrevam para não perder nada da nossa programação. Bom, a nossa convidada aqui já chegou. E como eu disse logo no início, hoje é dia de falar sobre literatura, sobre leitura. E a convidada de hoje, ela é médica, escritora, também é cantora, compositora, enfim, envolvida com as artes, com a escrita. E ela acaba de lançar, é recente, o livro Entre Máscaras, O Amor pela Vida Pode Ser Contagioso. E a gente vai falar um pouquinho sobre os livros, sobre o lançamento desse livro agora. Eu gostaria de lembrar também que a live é viva, como eu sempre digo, é importante que vocês participem, façam perguntas, complementações. E sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada aqui para bater esse papo. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Boa Tudo noite. bem, Guilherme? Tudo bem? Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô te vendo e te ouvindo bem. Como é que você tá aí? Tô Vivendo bem, bem? maravilha. Tá tudo Tá certo? tudo certinho, perfeito. Bom, antes da gente começar o nosso papo aqui, eu gostaria de agradecer, né, você ter aceito o nosso convite, estar batendo esse papo aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Me senti muito honrada, na verdade, né? Primeiro livro e já ter um convite para participar de uma live com uma expressão tão importante como é a da Cidade das Artes, né? Então, eu fiquei até nervosa. Falei, ai meu Deus, como? Sim, mas estou muito feliz de poder falar um pouquinho do Sim, livro e de todo o processo. que maravilha. Seja muito bem-vinda, fica tranquila, não precisa ficar nervosa. Inclusive agora, nesse momento, eu estou aqui na sala de leitura. A gente tem feito as lives aqui da sala de leitura da Cidade das Artes, um espaço em que a gente, corriqueiramente, comumente, a gente, né, pré-pandemia, fazíamos Aham, os lançamentos de livro, aham. palestras, encontros com escritores. Então também é um encontro emblemático, assim, falar sobre literatura, sobre o lançamento do livro, justamente aqui, né, que é o coração aqui da Cidade das Artes, de arte e educação, né, desse setor de arte e educação. É Uhum. muito importante. Bom, para a gente começar aqui o nosso papo, esse é o primeiro livro, né? A gente acabou de citar aqui. E também é muito curioso, né? Porque você também tem uma carreira assim, você além de escritora, compositora e cantora, né? Você também é médica. Quando que surgiu a escrita, assim? Você se descobriu escritora recentemente? Conta um pouco para nós sobre a tua relação com a palavra escrita. Quando que ela iniciou? Na verdade, Guilherme, eu desde que eu me lembre, assim, que eu me entendo por gente, eu gostava muito de escrever. Então, com 10 anos, eu já tinha várias composições minhas, assim. Eu ficava a Uhum. tarde toda escrevendo várias músicas e a família toda aprendia, cantava junto. Até hoje tem musiquinha minha lá dos 10 anos. Então, é uma Legal. prática que eu sempre gostei muito. A minha mãe
ler muito, assim. Minha casa tinha uma sala enorme, que era uma biblioteca gigantesca, assim. E ela foi me apresentando, e eu via ela o dia inteiro lendo, e acabei adquirindo esse hábito dela. Eu ia perguntando, né, mãe, o que que eu leio, o que que eu posso ler? E ela foi me dando os livros e eu tomei gosto pela coisa. E então eu sempre gostei muito de escrever, mas veio a medicina, né? A gente vai passando a vida, ensino médio, decidi pela medicina, e isso ficou, de certa forma, bem quietinho ali no cantinho. Uhum. Depois, tempos depois que eu já era médica, já tinha feito minhas residências, né, minhas especializações, eu decidi voltar com a música, né? Porque a música também sempre foi muito forte, muito presente na minha vida. Então eu decidi voltar com a música, entrei em aula de música, aula de piano, aula de canto, para aperfeiçoar, né? Essas aptidões assim que eu tinha ali quietinha. E junto com a parte do canto e do instrumento, eu comecei a voltar a escrever as músicas, né? Só que agora, principalmente nessa época de pandemia, eu fiquei um pouco ansiosa, que eu acho que todo mundo, de certa Uhum. forma, ficou também. E a Sim. música só não estava dando vazão. Eu escrevia uma música e já queria escrever outra, porque elas são pequenininhas, né? E eu queria escrever outra e outra. E uma música, ela dá trabalho, né? A gente escreve Sim. e aí tem que vir a melodia. O Rafa é meu marido, a gente tem um duo, né? Uhum. Se chama Amelie. E aí tem todo um trabalho em cima da letra, né? Então ela não estava dando vazão e aí eu queria escrever mais. Aí comecei a escrever contos, né? Saí um pouco das composições musicais e comecei a escrever contos. Demais. Até surgiu um convite muito legal para uma coluna de contos no Uhum. jornal Portal, feito pela Renata, dona do jornal, e ela me chamou para de 15 em 15 dias colocar um conto lá. E assim foi, né? Eu comecei basicamente por aí. Voltei com a música e da música eu comecei a escrever os contos. E Legal, muito bom. postando nas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Perfeito. Só para a gente, antes que a gente adiante um pouquinho, que a gente tem bastante coisa para falar, mas Uhum. para não perder esse gancho, é muito interessante você ter comentado sobre o teu início, os teus primeiros contatos com a leitura, porque é algo recorrente aqui nas entrevistas, que os escritores e outros artistas de diferentes áreas mostrem que os pais, a família, né, quem estava mais próximo ali na infância, incentivou, né, o contato com a leitura de alguma forma, se não incentivando a leitura, mas pelo menos a cultura da contação da história, a Uhum. escrita, né, isso acaba desenvolvendo, e é bem interessante você ter colocado isso, né, a escrita e a leitura como ferramenta de existência, né? É verdade. Nossa, Uhum, eu acho que a melhor maneira assim de você ensinar e educar é o exemplo, né? Eu acho que não uhum, existe forma mais expressiva e eficaz do que de fato o exemplo. Não adianta sua mãe falar, você tem que ler, porque é importante, se ela não pega no livro, né? Ou uhum, então isso, ouvir músicas clássicas ou tal, 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 e se ela não ouve música. Então, minha mãe, na verdade, nunca falou nada, você tem que ler, mas uhum, ela lia muito e tinha aquele mundo de livros e aquilo foi muito significativo, né? Eu comecei já a entrar nesse mundo desde pequenininha. Eu acho que isso faz muita diferença também, a idade que você começa a ler, né? Porque você uhum, cria certamente. esse hábito, você incorpora esse hábito mesmo ao longo da vida. É difícil na vida adulta você resgatar isso, né? Claro que não é impossível, mas é Uhum. muito legal quando isso já vem da infância, dos pais, estimulando, né? Com certeza, com certeza. E assim, bom, você está traçando um pouco da tua trajetória aqui, né? Os teus contatos, os teus primeiros contatos com a escrita, as composições de música, esse ímpeto, né?
essa necessidade de se expressar e que te motivou, que te incentivou a escrever contos, né? Só que assim, a gente tem aqui um livro escrito, mais que um conto, né? Dessa transição, assim, entre escrever um conto, foi de um conto que você transformou num livro. Como que aconteceu esse Então, processo? eu vinha nessa coisa dos contos, né? Uhum. E eu estava trabalhando num CTI Covid, um CTI só com pacientes Covid, de forma grave. E aí foi um momento, assim, muito, muito, muito intenso, né, da minha vida. Com certeza o mais intenso da minha vida médica, né, disparado. E a gente viveu lá momentos, assim, emoções que eu nunca tinha vivido antes. Eu trabalho já há 12 anos com terapia intensiva, com CTI, nunca vivi nada parecido, né? Uhum. Então, assim, a gente se envolvia muito com os pacientes, né? A equipe toda, médico, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e os pacientes com a gente, porque eles não tinham família, né? Você não pode, eles não podiam receber visita, então eles ficavam completamente sós no momento mais difícil da vida, né? Então, a gente viveu coisa ali, eu me sentia num filme, sabe? Às vezes eu entrava assim e falava, caraca, eu tô num filme, eu não tô, não é possível Uhum. o que tá acontecendo. Então eu fiquei nesses 3 meses assim, de muita intensidade, chorava Verdade. todo dia lá com os pacientes, né? Eles ficavam sozinhos, então a gente instituiu lá que ia ter chamada de vídeo todo dia. E Que aí lindo. a gente entrava nos leitos, encapava o celular todo, né? E entrava e Uhum. ligava para as famílias. Então era aquele momento assim, né? De muita emoção, de pegar fila, Aham. entrar, sabe? Ah, não sei o quê, e fica bem, você vai sair daí. E a gente aqui, né? Sim, Então foram 3 meses assim. Até que no posso imaginar. finalzinho, o CTI já estava quase acabando ali o Covid, eu fiquei doente. Eu comecei a ter De febre, Covid. fiquei com Covid, acabei me contaminando. E aí vim eu, né, para minha reclusão. Então eu vivi aquilo tudo e agora era eu que estava naquela situação, né? Uhum. Então eu fiquei no quarto. Eu sou casada, a gente não tem filhos, só uma cachorrinha, que é minha filha. Mas fiquei no quarto reclusa. E ali começa aquela angústia, né? Um medo danado. Eu tive a forma leve, eu não fiquei grave em nenhum momento, mas era muita incerteza, né? Muito medo. Eu ficava lembrando de tudo que eu tinha visto e Exatamente. acompanhado e vivido lá dentro do CTI. E só os filmes e livros não estavam me dando vazão. Eu estava muito ansiosa. E eu comecei a escrever, né? Eu falei, vou escrever conto. E peguei o computador e comecei a escrever. Só que aí o conto que eu comecei a escrever começou a ficar grande demais. E aí surgiu o livro, porque eu tinha muita coisa para falar, né? Uhum. Não coube num conto pequenininho como eu fazia. Eu queria explorar mais isso tudo que eu tinha acabado de viver, estava vivendo enquanto paciente. Então, Uhum. o conto inicialmente pequeno ficou grande e eu achei que ele merecia um destaque, sabe? Não só postar numa rede social, no Instagram, mas eu achei que ele merecia um pouco mais, merecia um carinho maior com essa história. Daí nasceu o livro. Demais, demais mesmo. Que história é uma história de fato de muita intensidade, como você colocou, e sob diferentes pontos de vista, né? Porque você contando aqui agora, dá até pra gente imaginar e, de certa forma, sentir junto contigo, né? Com o teu relato. O quão profunda, assim, essa relação, né? Você, todos os dias com os teus pacientes, transcendendo, acredito, uma relação somente profissional, porque é praticamente impossível não haver uma comoção, né? Você tem ali Uhum. essa
essas histórias muito bonitas, na verdade, quase cinematográficas, né, das pessoas tendo Uhum. contato com as suas famílias, com muita saudade, refletindo sobre a impermanência, a transitoriedade da vida, e você tendo que estar ali, sabe, plena e tratando essas pessoas, e depois como alguém que contraiu, né, a doença. Uhum. É. Isso foi um relato próprio, assim, como, sem spoilers, né, É, mas conta um pouco para nós, assim, sobre a construção desse roteiro, quem sabe como que você pensou ele. na verdade, é um livro de ficção, né? Mas ele tem fragmentos de histórias, né? Na verdade, o tema central para mim, assim, que eu queria passar de mensagem, era basicamente duas ideias principais, né? Uhum. E era a da troca, né? Porque eu tenho dois personagens no livro que são diametralmente opostos, assim, né? Bem com aquelas características bem clássicas, né? Duais. Uhum. E como eles conseguem trocar, né? E se curar reciprocamente. A mensagem era muito sobre isso, sobre essa cura recíproca, sobre olhar o outro e aprender com o que o outro tem para te dar, né? E doar o que você tem em excesso. Então, e isso acontece muito com relação médico-paciente, né? Às vezes a gente acha que o médico que está dando, né, tá ali Uhum. salvando, mas na verdade a gente ganha muito com os pacientes, a gente aprende muito, então é uma troca, não é ou médio, uma troca. Acho que travou. Travou, assim, na verdade você voltou agora, para mim, tá voltando, estabilizou? Como que tá para vocês? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Quem estiver aqui assistindo, Acho que tá voltando, né? tá voltando? Eu acredito que sim. Voltou Travou, mas agora. voltou. Estamos conectados novamente? Acho que sim. Estamos. Então, bom, voltando, né? Ele Uhum. tinha duas ideias centrais, essa ideia da troca, né? Que Uhum. o paciente com o médico é uma troca, não é uma relação onde só o médico que está ali resolvendo muito. A gente aprende muito, 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 muito. E recebe muito mais do que a gente dá, na grande maioria das vezes. Essa ideia da troca e de como a gente leva a nossa vida, né? Então eram duas ideias centrais, de como a gente aproveita o tempo que a gente tem. Porque a gente não Uhum. sabe quanto tempo a gente tem, né? A gente acha que tem todo o tempo do mundo e, de repente, por inúmeros fatores, seja doença, seja uma fatalidade qualquer, pode ser que não tenha. Então, como que você está andando, né? O que que você está fazendo hoje? Você está vivendo com intenção? Você está colocando sua paixão, seu amor no que você faz? Ou você está indo, achando que lá na frente você vai fazer? Não, lá na frente eu vou fazer. Agora eu estou só aqui passando, né? Então eram as duas mensagens centrais do livro. E Uhum. aí eu usei histórias reais e histórias, misturei, né? Muita coisa ali aconteceu de fato, né? E muita coisa eu fui criando para criar o cenário. Então, uma mistura. Perfeito. E ainda falando assim, já que você está traçando um panorama assim de roteiro, de contexto, uma curiosidade que me surgiu aqui agora, por exemplo, você coloca aqui como um drama, digamos assim, de certa forma, né, em que existe esse universo entre os personagens, esses Uhum. universos antagônicos e tudo mais que permeia isso. Existe, não sei nem se a intenção foi tua intenção, existe também um contexto maior, além desse micro contexto, existe um macro contexto, algo como um contexto histórico, digamos assim, a gente poderia considerar, quem sabe, como uma ficção histórica ou algo assim. Você tenta contextualizar de fato ou não é exatamente a tua intenção? Então, eu contextualizei sim. Eu acho Uhum. que ele entra
num contexto histórico, até porque eu falo coronavírus, né? Então eu acho Uhum. que eu uso assim um pouco de termo técnico, né, médico, para explicar o que que é a doença, como que ela atua. Eu tento fazer de uma forma bem assim, mais poética, né, para não ficar aquela coisa maçante que ninguém ali está lendo um livro científico, né? Não é minha intenção. Uhum. Mas sim, eu acho que a gente pode considerar que ele contextualiza assim, o momento exatamente da pandemia e como que o vírus atua, exatamente não, porque ninguém sabe, né, de muita coisa Uhum. sobre ele, mas o que a gente imagina que seja. E eu acho Perfeito. que Até a sim. própria, eu acredito que até a própria angústia de não saber, né? O que a gente vive hoje em dia é a angústia da dúvida, né? Uhum. Aham, exatamente. E assim, você ainda se recuperando nesse momento assim mais isolada, né? Passa a escrever. Só que do livro escrito até que a gente tenha a realização, a produção, a edição, enfim, com diversos processos, né, procedimentos para que isso se materialize, né? Você pensou logo de cara, porque assim, esse livro, essa temática acaba sendo muito atual. A gente está lendo um livro que está dentro de um contexto que a gente está vivendo, né? Uhum, é Ele é verdade. quase um livro ao vivo, Aham, praticamente. é Como verdade. que você conseguiu fazer isso de maneira tão ágil, assim? Qual foi o caminho que você seguiu? Como eu falei, né? Eu tava ali em reclusão total, sozinha, os 15 dias. E aí fui Uhum, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então ele acabou ficando pronto rápido, né? Porque eu tinha o dia inteiro, nada para uhum, fazer que não fosse repousar e escrever. Então e aí, como eu falei antes, né, eu achei que ele merecia mais do que postar só no Instagram, né? Eu achei que ele não é um livro grande, é um livro até bem rapidinho, de leitura rápida, né? Mas eu uhum, comecei a pensar, cara, como é que eu posso publicar isso? E uma amiga me deu a dica do self-publishing da Amazon, uhum, pesquisar sobre isso. E entrei, tem uma conta, né, que você cria na Amazon e lá você pode publicar os seus livros de forma totalmente gratuita, né? E eles fazem a venda para você e revertem parte das vendas. Assim, a parte mais complexa é que você tem que dar conta de tudo, né? Desde a uhum. capa, formatação, e aí também, como eu estava ali com o tempo, né? Tal, eu fiz alguns cursos, até pesquisei muita coisa no Skillshare, no Uhum. YouTube, sobre edição de livro para o formato Kindle. Uhum. E acabei fazendo por lá, pela Amazon. Formatei tudo sozinha e lancei o livro por lá. E eu acho uma excelente opção. Inclusive, uma Uhum. dica, né, para quem está escrevendo aí, não sabe o que fazer. Porque tem as editoras também, né? Mas Uhum. assim, eu achei que pudesse ser um caminho mais complicado, até para conseguir entrar. Até cheguei a mandar para algumas editoras, mas quase todas me responderam que nesse momento de pandemia eles estavam fechados para qualquer atividade nova, né? Então eu fui sozinha mesmo, fui no independente. E logo Assim, depois, aliás, não, assim, pode é a falar. própria personificação, assim, da independência mesmo, né? Porque você foi lá, escreveu, participou de todos os processos, publicou, enfim, de fato, independente mesmo. Exatamente. Aí o meu marido, é ele é muitas coisas, mas uma delas, ele ama fotografia. Uhum. E aí a gente mesmo fez a capa, tanto que a capa do livro sou eu, né, com a máscara e tal. A gente fez em casa mesmo. Então realmente foi produção independente total. Uhum. E o que eu ia falar é que além da Amazon, né, que tem o livro digital, eu descobri uma startup chamada Uhum. WeClap, que é muito legal também Wiclap. que você WeClap,
que você Clef, pode clef de palma. mandar isso. É a mesma ideia da Amazon, basicamente, só que você manda para livro impresso, né? Então Uhum. tem as duas formas. O link para o livro impresso. Na Amazon dá para fazer também livro impresso, mas eu preferi fazer pela startup porque pela Amazon acaba que o custo fica alto, né? Porque o livro Uhum. impresso é dólar e aí fica um custo super alto. Então eu fui nesse meu tempo com Covid, fui estudando isso tudo para colocar o livro aí para fora daqui. Maravilha. E o teu processo criativo, assim, que ele é muito, ele uma ebulição, né, pelo que você coloca, né, você tem, vai sentindo essa necessidade, pelo que você colocou aqui para nós, esse momento ele acabou ainda catalisando, né, ainda mais essas sensações. E a música, dentro do universo da música, você acabou produzindo algo a mais, né, porque se você escreveu, acabou saindo canções inspiradas também na temática, no contexto? Sim, bem lá mais no início, né? Não foi agora, depois que eu fiquei mas lá no início, a gente compôs uma música chamada O Dia em que o Mundo Parou. Uhum, E totalmente sobre isso também. Eu tava assim, vivendo full time isso, né? Então eu tava uhum, só no CTI, vendo isso o dia inteiro, então isso acabou fazendo parte, todo mundo estava, né? Mas eu ainda ali dentro, isso ficou muito forte. E aí a gente acabou produzindo essa música, O Dia em que o Mundo Parou, que fala totalmente sobre isso, sobre o dia em que o mundo parou, e a gente teve que repensar tudo. Cara, de onde veio isso, sabe? Por que que tá acontecendo isso? Por que comigo? Sendo que não tem comigo, né? É o mundo todo, não é uma coisa pessoal, né? Enfim, vários questionamentos a gente levantou nessa música. E legal. foi a Tem primeira. algum local que a gente possa ouvir? Então, a gente tem um vídeo dela no Instagram, que é Uhum. @ameli.música, e aí lá tem ela gravada, lá no IGTV. E tem no YouTube também, no nosso canal, né? A Meli Música no YouTube tem ela gravada. A gente está finalizando ela agora para lançar Spotify, para as plataformas digitais mesmo. Mas por enquanto tem no IGTV e no YouTube. Que maravilha, muito, muito bom. E, assim, você acabou de lançar um livro, mas essa mente criativa e pulsante, você se imagina, você gostaria de continuar escrevendo? Já tá, prepara outros materiais? Me parece que Ah, sim. eu já acho que eu vou ficar viciada nesse negócio, que eu já tô já com Uhum, o osso do próximo. Falei, caraca, porque esse foi pequenininho, foi, né, o primeiro experimento, mas eu já comecei a pensar em outras histórias, até nome de personagem. Já uhum, tô uhum. começando a escrever o outro. Bem no iniciozinho, mas já dei o pontapé. Não, só me deu mais vontade, sabe, de continuar escrevendo. Sim, maravilha, maravilha. Eu sempre fui muito assim, questionadora, sabe? Uhum, Da vida, sabe? Muito observadora. E pequenas coisas do dia a dia me chamam a atenção e eu sinto muita vontade de expressar isso escrevendo. Eu não sou de falar muito. Quem me uhum, conhece, assim, eu não sou aquela pessoa que fala demais. Eu acho que eu me expresso melhor escrevendo do que falando, eu acho, uhum. né? Então, esse primeiro livro foi muito gostoso fazer e eu já tô doida pra fazer outro. Travou um pouquinho, travou assim uns 3, 4 segundinhos. Aham, agora voltou. Aham, voltou, né? Você Uhum. tava dizendo que tá doida para lançar um outro livro, é isso? Tô doida. Só me deu mais vontade de fazer agora, de repente, um maior, né? Mais elaborado. Porque o primeiro, como eu falei, era para ser um conto. Só que aí Uhum, eu fui me empolgando, e aí ele ficou maior, muito maior do que um conto, né? Mas
também não ficou um livrão, né? Então é um Uhum. livro pequeno. Sim, me Agora a lembra ideia o... é elaborar mais. Maravilha. O Alienista do Machado de Assis, ele tem um pouquinho essa característica também. Ele é uma espécie de macroconto, assim. É um Aham. conto que ficou tão grande que virou um livro. Tem um pouquinho dessa história. E assim, é muito legal que a história que você está contando, essa independência toda, acaba incentivando, né, aspirantes a escritores, ou até mesmo escritores que já têm alguma obra escrita, ou estejam finalizando, ou pensando em escrever, a entender que nem sempre a gente precisa depender de uma editora, né? Existem outros caminhos. Você tem alguma sugestão já, mesmo assim sendo uma escritora de um livro, né, por enquanto? Alguma sugestão para quem ainda não concretizou? Algo a dizer, assim, para eles? Eu acho que o que me ajuda muito nesse sentido é porque, como a gente já tem um duo, né? E a gente é totalmente independente com o duo musical, a gente já tem essa manha de fazer tudo sozinho, né? Uhum, De compor, de produzir a música, de gravar. Agora, então, pandemia, a gente está gravando tudo mesmo sozinho, porque antes a gente ainda levava para o estúdio, passando, né, de produtores, mas agora tá tudo sozinho mesmo. Então, essa proatividade no sentido de, cara, sou eu e eu, por causa do duo, né? Então, isso ajudou bastante. E eu acho que, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que a gente precisa dar duro mesmo, correr atrás. Eu, por exemplo, pensando no livro, como que eu ia publicar, fui para o Google como publicar um livro de forma independente. E aí vem uhum, diversas opções, né? Ah, o KDP, que é o Kindle Self-Publishing, eu fui ler sobre. Eu acho que o Skillshare é uma ferramenta legal, que tem vários cursos bacanas sobre edição, formatação, como vender o livro, né? Como você, porque você faz, tem lá o link para venda, mas essa parte de distribuir é difícil. Isso é ainda uma questão. Skillshare me ajudaram muito, né, a descobrir essas duas ferramentas, a Amazon com self-publishing uhum. e a Wiclap, que também eu achei bem interessante. E daí é estudar YouTube, você aprende de um tudo, né? Então eu vi muita Uhum. coisa legal lá. Inclusive, se alguém aí tiver algum interesse, né, em aprender isso ou quiser publicar alguma coisa, pode me procurar, mandar direct, que eu mando os vídeos que eu vi, eu aprendi muita coisa legal por lá. E Uhum. tem desde técnicas para escrever até técnicas de divulgação, né? Essa parte do marketing, divulgação é uma coisa que eu estou engatinhando ainda, né? Estou estudando, explorando, mas a gente querendo, a gente vai Sim. caminhando e consegue. Faz o caminho caminhando, né? Aprende a fazer fazendo, de fato, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Não, e dá uma angustiazinha, dá um medinho, né? Você fica, pô, e eu vou publicar. Eu quando vi aqui anunciado escritora, eu fiquei, gente, mas Uhum. é um Bate, né? peso, Fala assim, sabe? aham. Peraí, eu sou aspirante ainda, calma. Porque, né, a gente que gosta de ler, você começa a se comparar, meu Deus, mas tantos escreveram tanta coisa maravilhosa mas eu acho que é isso, é ter coragem, colocar a sua verdade, o que você tá. Todo mundo começa de um começo, né? Ninguém Uhum. começa lá no final com uma obra-prima. Alguns até sim, já começam com obras-primas, mas vamos começar a produzir, tocar e estudar isso acontecer, né? Eu penso muito assim. Perfeito, é um grande exemplo. É fazer o melhor com o que se tem na mão, né? Exatamente, exatamente. Com a E, condição que você tem, né? lógico, E de repente as coisas vão acontecendo, como isso está acontecendo hoje. Quando que eu imaginei uhum.
lá no meu quartinho lá escrevendo que eu ia estar na live da Cidade das Artes falando sobre o livro, entendeu? Ele começar aqui agora, a gente falando Uhum. para um monte de gente que não conhecia e agora de repente vai ler e vai se interessar. E a gente tem que fazer, né? Eu acho que a gente tem que produzir e não ter medo, né? Não ter coragem de procurar e se entregar mesmo. Sim, isso mesmo, uma grande lição, uma grande lição. Inclusive, aqui eu queria aproveitar para dar um recado para quem estiver nos assistindo, é que essa live ela vai ficar disponível. Aliás, deu uma travadinha aqui agora. Estão me ouvindo? Voltou? Uhum. A live ela vai ficar disponível assim que ela terminar. Ela fica disponível no IGTV. Quem entrou aqui, às vezes, na metade da live, gostaria de assistir o início, ou sabe de alguém que gosta do assunto, mas não pôde assistir hoje, ela vai ficar disponível tanto no nosso IGTV quanto no YouTube, que eu já convido também para que vocês se inscrevam, cliquem no sininho e tudo mais, para poder assistir, reassistir, compartilhar o link dessa live aqui de hoje. Aproveitando também para falar sobre redes, as tuas redes sociais. Como que a gente te encontra? Onde são os melhores meios da gente encontrar tanto você quanto o teu livro? Eu tenho um Instagram pessoal, né? Maria Angélica Alonso, que é esse que está aqui. E tenho o Instagram do meu duo, que se chama Amelie. E nos dois perfis, na bio, tem o link para a compra do livro. Né? Tanto Uhum. o formato e-book quanto o livro impresso, né? O livro físico. Então, Uhum. qualquer dúvida também, pode me mandar direct, que a gente conversa, bate um papo, até sobre essas questões, né, de publicação, autopublicação, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu com certeza vou ajudar. E a gente está lá, né? No Maria Angélica Alonso ou no Amelie tem o link para o livro. Maravilha. Em Maria Angélica, o queridíssimo aqui, Anderson Primo, maravilhoso também, um grande intérprete. Conhece, né? Amo! Ele tá te... Aham, amo também, ele é maravilhoso nas redes sociais também, Anderson Primo é demais. Ele está te perguntando aqui quais são os autores que você gosta e ou se inspira. Bem, eu tenho muitos autores que eu amo, né? Mas eu acho que a minha diva amor é a Clarice Lispector. Assim, Mas, é a escrita que, com certeza, eu diria que mais me inspira. muita, Então, muita intensidade. exatamente, muita intensidade, ela é muito questionadora, né? Disseca sobre Uhum, assuntos muito profundos e não é monótono, né? É muito intenso. Você vai lendo assim junto com ela e vai sofrendo com ela. Eu uhum. acho incrível o jeito que ela escrevia e eu acho que eu posso citar ela como minha grande musa inspiradora. Sempre gostei Legal, muito. muito de ler também os contos da Marta Medeiros. Eu Uhum. adorava ler os contos dela. Adoro ainda, né? Mas eu estou numa fase relendo Clarice Lispector. Acho que ela é Muito minha grande musa. demais, demais mesmo. Tanto os livros da Clarice quanto da Marta Medeiros, a gente está aqui, eu estou na companhia deles aqui, inclusive vendo aqui alguns deles Aham. agora. E até legal citar, né, tanto para você quanto para todo mundo que está assistindo, que esse sábado agora, no nosso Facebook, a gente tem os sábados de Conexão Literária. É um programa que a gente tem, são debates literários, e a gente vai receber a Beth Goulart, junto com outros curadores e tudo mais, para falar justamente sobre Clarice Lispector. O tema desse sábado é Clarice. Esse sábado? Uhum, Ih, que legal! Que uhum. beleza! Com Demais, já fica o certeza convite aqui vou para todo mundo. assistir. Muito bom. Que legal. Adorei. Bom, Sensacional. e eu gostaria de aproveitar aqui também para fazer um grande agradecimento, até porque para essa live estar aqui acontecendo hoje, tem toda uma equipe trabalhando por trás, né, fazendo todos os cronogramas, cuidando de toda essa programação. Então, eu gostaria de agradecer aos funcionários todos, né, a equipe da Cidade das Artes, a todos os cidadãos e cidadãs das artes que a gente sempre fala aqui, que participam sempre,
acompanha as nossas lives. E fazer um agradecimento especial hoje a você, que está aqui dividindo conosco o teu processo criativo, o teu ímpeto, a tua carreira. Muito obrigado. Muito obrigada, né? Como eu falei no início, eu que fico assim super lisonjeada de estar aqui. Não imaginava que, né, o meu livro, como eu falei, que saiu lá do quarto num momento de muita angústia, muito medo, e agora ele está aí, já tem um monte de gente lendo. E cada mensagem que eu recebo de pessoas que leram, né, e se emocionaram, e pensaram na mensagem que eu quis no livro, né? Que é essa coisa do amor à vida, paixão pela vida, que eu escrevi, eu fico muito feliz e estar aqui hoje com vocês na Cidade das Artes é realmente... Até porque a gente tem uma relação com a Cidade das Artes bem legal, que foi o primeiro show do meu duo, da Amelie, foi na Cidade das Artes, no TEDx, que rolou o Ah, TEDx, é? Que maravilha. no Aham, TEDx do ano passado. aham. Ano passado? Acho que foi ano passado, já tô me No ano perdi. passado teve TEDx. Ano passado teve. É, a Foi gente se perdeu um retrasado? pouquinho, né? Esse ano Me parecem perdi. dois, né? Acho que foi retrasado. Me perdi agora. 2018? Não sei se foi 2018. Pode ser. Eu não sei. Eu acho que teve. É porque teve TEDx ano passado, se eu não me engano. Agora eu acho que teve sim. Enfim, mas também, você, né, tem uma história Já aqui já com perdi, espaço, né? mas foi muito legal, né? Então, voltar agora para. Foi 2018, ó, o Anderson tá falando. Aham, Então, foi maravilha. 2018. Então, já tem 2 anos, Jesus. Aham. É nosso empresário. E aí, então, é muito legal voltar aqui agora falando do livro, né? De repente, a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. E eu estou muito feliz Demais. mesmo de ter participado e, né, E que contado um vocês possam pouquinho. voltar. Que vocês possam voltar aqui também com o Amelie também, Ah, né? sim, Enfim, esse com é um certeza. ciclo, né? Uhum, Aham. demais, demais. Voltaremos felizes. Bom, muito obrigado. Até a próxima live. Até. E tchau, tchau. Um beijinho. Tchau, tchau. Eu saio aqui agora e deixo você, né? Isso. Peraí.